Bom, bate-papo agora é com o delegado Rodrigo Bozetto, da Delegacia de Proteção ao Idoso. Delegado Rodrigo, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, bom dia. Deixa eu fazer o seguinte, eu vi que tu tá com fone, eu vou colocar o meu aqui, vamos ver se vai dar certo. Põe que fica melhor aí. Aí tu acha que me ouve melhor também, né? Tudo jóia? Tá ouvindo? Agora muito bem mesmo, você também? Bom, melhor. Delegado Rodrigo, tranquilo. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos nesse mês aí, que é um mês de referência, um mês também que a gente tenta entender um pouco mais o processo e ver se há evolução na humanidade no que diz respeito ao tratamento do idoso. Você, como é profissional da polícia, vive e comanda a Delegacia de Proteção ao Idoso, como é que estão os números dos últimos anos para cá, delegado? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, aí é um prazer poder conversar com os ouvintes da rádio. Pois então, na verdade isso é um fenômeno mundial, né? E o Brasil não poderia ficar fora. A nossa população, em razão, né, dos avanços tecnológicos, medicinais, ela está envelhecendo. E isso tem que ser visto, por óbvio, como algo muito positivo. Veja só, eu tô com 46... E eu lembro quando meu pai tinha 46, eu tinha a impressão que ele era mais velho. E não é só impressão, nós estamos conseguindo envelhecer mais, ou seja, viver mais com mais qualidade. E é isso que a gente precisa buscar cada vez mais. Mas o que ocorre? Ocorre que essa faixa etária da população está aumentando. Então, como ela aumenta, nós precisamos sim, eu digo sociedade, Estado, comunidade, família, cuidar melhor dos nossos idosos. Eu tenho 2 pais idosos, né? Já passaram da casa ali dos 70 anos. Então agora cabe a mim dar o suporte necessário, né? E inclusive é um dever meu, cuidar deles, assim como eles cuidaram quando eu era criança, quando eu era adolescente. À frente da Delegacia do Idoso, eu estou lá já faz uns 2 meses e meio, e confesso que estou assim, muito feliz de poder estar convivendo naquele ambiente e percebendo o quanto pode ser feito por parte da Polícia Judiciária, né, Polícia Civil, Polícia Investigativa, nessa área. Né? Então é um tema delicado, complexo, que exige por parte da Polícia Civil e da rede, né, das demais instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura, Estado e União, cada vez mais buscar uma integração para melhor atender aos idosos, né, que necessitam, sim, de um apoio. Né, de um apoio. Então, esse mês O senhor, como seus colegas, o senhor está 2 meses e meio, mas alguns colegas com mais tempo, deve ter presenciado cenas que são extremamente horrorosas de se ver, né? Sim. Não. Eu estou há só 2 meses e meio, mas eu já me inteirei ali, já tive uma noção do que já passou pela Delegacia de Proteção aos Idosos. E posso lhe dizer que passou muita coisa. E nesses 2 meses e meio que eu estou lá, eu já vi muita coisa. Então se percebe na prática que realmente os idosos pertencem a um grupo vulnerável, cuja atenção tem que ser diferenciada. Né? Por isso que ali a delegacia, nós temos todo um corpo de policiais que já estão há bastante tempo, ou seja, já possuem uma expertise para melhor atender ou para atender de forma adequada as demandas que chegam. Sim. E esse mês é um mês especial, não para nós comemorarmos, mas é um mês especial para nós podermos conscientizar mais a população, em especial os idosos, dos direitos que eles têm. Não só os da Constituição Federal, lá do rol do artigo 5º, né, que são os direitos que todo mundo tem, direito à vida, direito a lazer, direito à educação, à segurança, que a gente sabe que nós não temos, né, de forma apropriada, mas a gente sempre busca isso. E além da Constituição, que é a nossa Carta Magna, nós temos o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741,
que ratifica esses direitos e mostra e define que esses direitos são prioridade. Nós temos uma prioridade integral para os nossos idosos, né? Os nossos idosos. É bem isso que eu queria agora tentar trazer um assunto aí importante. Eu estava falando agora há pouco, eu trouxe uma matéria aí do Amazonas com o caso da morte daqueles 2 ativistas lá, né? E obviamente o que tem por trás disso a gente vai descobrir, acho que descobre um pouco mais quem mandou, quem comanda, essas coisas todas. Mas no caso do idoso é uma coisa muito restrita, às vezes dentro de 4 paredes da casa. Isso não flui na rua, o vizinho muitas vezes não sabe da coisa, do que acontece ali. A grande imprensa, ou nós mesmo, às vezes temos dificuldade até de noticiar isso, porque há uma proteção, né? A própria lei que protege os criminosos, nós agora não conseguimos botar mais nem foto de costa dos criminosos. Porque tu vê... Não, mas o seguinte... tem que explicitar muitas vezes essas coisas para a comunidade entender de que tem coisas gravíssimas acontecendo ali dentro, né? Eu lhe pergunto o seguinte... ações que são feitas pela delegacia de casos de maus tratos, de supressão de recursos dos idosos, utilização de cartões da aposentadoria, do financiamento. Quer dizer, tem muita coisa que acontece entre o idoso e a família, ou pessoas do entorno da família, né? Perfeito. Tu trouxeste um ponto assim que para mim é crucial, né, na defesa dos direitos dos idosos. Veja, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, trouxe lá um rol de crimes, né? Nós temos crimes a partir do artigo 95 até o artigo 109. Dentre esses crimes, nós temos sim um delito lá de retenção de cartão magnético, de qualquer tipo de cartão dos proventos dos idosos, da aposentadoria dos idosos. Nós temos lá um artigo específico sobre a apropriação indébita dos bens e proveitos dos idosos, que acontece sim dentro do seio familiar. E eu não tenho meias palavras para falar sobre isso. O que eu percebo, o que eu constato, e não só eu, todos os policiais, o que é algo padrão. Ou o idoso tem muito dinheiro, e aí, infelizmente, a família acaba disputando esse dinheiro, em determinado momento, porque acha que o idoso não tem mais condições de gerir, né? E aí tem toda uma questão de interdição, de curatela, que faz parte, que acontece. E nós temos uma situação que o idoso não tem condições. É um idoso com pouca posse. E aí o que nós vemos? Nós vemos a família abandonando esse idoso. Deixa, delegado, só para fazer... Tá dando uma vibração no microfone aqui, eu não sei o que tá vendo, se é meu problema ou é problema daí, né? Eu acho que é lá, né? Mas aqui? Eu acho que é aí. Que parece que tá dando uma vibração. Mas deixa eu... o senhor falou uma coisa muito crucial. Nós temos um divisor de águas. Ou a pessoa tem recursos, ou a pessoa não tem nada. E o recurso, há uma disputa por outros terem o que é da pessoa, e quando não tem nada, o pessoal parece que tende a se livrar ou escantear a pessoa. É mais ou menos isso, só para continuar. Não, perfeito, é isso mesmo. Mas o que eu acho importante, e aí trazendo um pouco anteriormente a sua fala, é a questão da denúncia, né? É dever de todos, quando percebem, constatam, suspeitam que o idoso X, Y, Z, o Pedro, o João, o José, está sendo vítima de algum tipo de violência, seja ela financeira, seja ela psicológica, seja ela emocional, seja ela física, seja ela sexual, precisa esse vizinho ou até esse familiar, né? Porque são vários contextos, né? Alguns idosos vivem com um filho, o outro filho não vive junto. Então, nós precisamos analisar o caso concreto, mas o que todo mundo precisa ter consciência e buscar caso eu perceba uma modificação na rotina de determinado idoso, na aparência desse idoso, ele está triste, ele está cabisbaixo, o que está acontecendo? Eu preciso comunicar a alguém, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil, seja quem for, qualquer instituição, e para isso tem os meios. Nós temos o Disque 100,
nós temos o Disque 181, nós temos o telefone lá da delegacia do idoso, 3288-2390, nós temos o 190, né, da Brigada Militar, nós temos o 197, o número. Então, há formas, ou comparecer pessoalmente. Nós temos um incremento, um aumento no número de comunicações presenciais na Delegacia do Idoso dos próprios idosos. E aí, é interessante, né, para um idoso se deslocar da sua residência e comparecer numa delegacia de polícia para trazer um fato, é porque já aconteceu muita coisa. Ele já está por aqui. Imagina né? E aí fazer alguma denúncia, alguém para a família, alguém da família. Mas aí eu chego num outro momento que eu queria te perguntar. Nós temos aí alguns municípios, não é todos, que têm casas, tem asilos, tem casas de passagem, tem alguma estrutura para receber. Mas eu vou dizer para ti, na grande maioria, devemos ter uma dificuldade muito grande da instituição justiça retirar o idoso de uma casa onde está sofrendo abusos e colocar num outro lugar. Isso é um problema de estrutura que nós não temos. Quer dizer, o Estado brasileiro, ele não tem uma ferramenta capaz do seguinte: eu vou, a partir de hoje, suprimir dessa pessoa um problema que ele está enfrentando. Eu vou mandar ele para tal lugar. Não tem esse tal lugar, não tem aonde mandar. Não. Realmente, isso é um problema prático, né? Porque uma coisa é a nossa lei, né? O mundo ideal. Outra coisa é vida real. E realmente, quando nós nos deparamos, e isso eu falo, inclusive trazendo uma situação já ocorrida no passado aqui pela delegacia, de se fechar uma casa-lar com 20, 30 idosos, e aonde se colocam esses idosos? E aí a gente acaba, sim, entrando num problema estrutural, que foge, por óbvio, da alçada da Polícia Civil, mas a nossa preocupação, no momento que a gente se depara com esse problema, essa preocupação, esse problema acaba sendo nosso também. Então a gente acaba buscando o apoio da rede, mas eu confesso, não é simples, não é fácil. Não é fácil. E veja, eu já estou percebendo algumas movimentações legislativas de alguns parlamentares de trazer, sim, alguns recursos, algumas cautelares que os idosos não possuem. Como, por exemplo, nos casos de Lei Maria da Penha, onde eu tenho uma medida protetiva de urgência, onde eu, delegado de polícia, posso agir de forma mais célere, né, resguardando os direitos e a segurança de determinada mulher que está sendo vítima, né, de violência doméstica. O idoso não tem. Não tem. É interessante estar dizendo. Eu acho que é uma coisa assim que não, às vezes não tem espaço. Olha, delegado, agora tu faz um requerimento, faz um pedido, faz um processo, encaminha para o judiciário. Tem coisa que tem que se resolver ontem mesmo, na hora, né? Mas olha só. Mas achei boa essa colocação. Olha que interessante. Por exemplo, sexta-feira nós fizemos isso, né? Nós tínhamos uma situação de violência de um filho que estava agredindo o pai, idoso, e aí eu utilizo do recurso que tem o Código de Processo Penal, que é uma representação por afastamento, né? Uma medida restritiva diversa da prisão, né? Da pena privativa de liberdade. Em alguns casos, dependendo da situação, eu vou representar pela prisão preventiva do agressor. Né? Mas ainda falta essa celeridade, assim como falta, por exemplo, nos casos de maus tratos aos idosos. Perceba, se eu for em algum local e constatar, eu flagrar uma situação de maus tratos contra o idoso, pelo Estatuto do Idoso, o crime é de menor potencial ofensivo. Ou seja, eu não consigo autuar em flagrante o agressor, quem está cometendo os maus tratos. Mas olha que loucura. Se eu tiver um animal doméstico, um cachorro, um gato, que está sendo maltratado também no mesmo contexto, aí eu consigo prender em flagrante. Porque a pena é de 2 a 5 anos. Cara, não existe proporcionalidade. Então os nossos legisladores precisam se atentar para isso. O que vale mais? Eu não estou a favor de reduzir pena para animal doméstico, eu gosto de animal, tudo, mas entre um animal doméstico e um idoso, no meu entender, vale mais, né, o cuidado, né, e a segurança do idoso, né? E pela nossa legislação atual, não é o que acontece. Interessante, olha, coisa boa tu estar falando conosco nesse assunto, né?
Agora, o interessante, se a gente pudesse, daqui a pouco, delegado, é a gente fazendo uma lauda, essas suas colocações, até se o senhor me permite depois me mandar uma lauda sobre esse assunto, sobre legislação, porque aqui na rádio a gente recebe muita gente, viu? A gente recebe muitos políticos aqui, candidatos. Sim, imagino. Olha, eu poderia imprimir várias folhas dessas e entregar para cada um deles. Inclusive tem o deputado eleito da Polícia Federal, que é um cara que entende bastante essa área. Tem outros que já têm um trabalho bastante expressivo em algumas áreas. Mas eu me proponho aqui entregar fisicamente, porque aí não vai dizer que não recebeu, né? Claro. Não, mas é legal isso, porque o senhor está dando dois manifestos. Lei Maria da Penha e a lei contra a violência contra o animal. E tu tem no meio o idoso, que eu vou dizer assim, não é no meio, até na frente, né? Porque a pessoa que menos tem proteção, às vezes tem menos voz, tem menos forma de se deslocar. Ela tá no seio da família, daqui a pouco é o filho, perfeito. Né? A nora, alguém da família que tá abusando dele, do cartão dele, tá pegando financiamento da mão. Quer dizer, ele não tem nem como se expressar muitas vezes, né? É verdade. E tá em terceiro plano o caso desse, né? Bah, olha. Pois é. Então, mas assim, ó, isso não é. Isso a gente sempre pode melhorar, né? Sim. Mas isso não é motivo para que nós não busquemos o melhor atendimento ao idoso, né? O melhor atendimento ao idoso. E eu não sei quanto tempo a gente tem ainda de fala, mas eu gostaria muito de frisar. Vamos lá. Que esse mês, o Junho Violeta, é um mês de conscientização. Então eu conclamo a todos os teus ouvintes a entrar no site da Polícia Civil, a visitar lá a Delegacia do Idoso, a buscar informações relativas, né, à terceira idade. Porque, querendo ou não, todos nós iremos envelhecer. Então todos nós passaremos por isso. E todo mundo, acredito eu, que queira passar por essa fase da vida. Porque é para ser uma fase da vida onde a gente possa aproveitar, né? Nós cada vez vamos viver mais. Mas vai chegar um momento da nossa vida, da terceira idade, que a gente vai querer parar um pouco. Né? A gente vai querer usufruir, né, do todo o tempo de trabalho que a gente produziu e serviu à população. Vai ser um momento da população nos servir. Né? Eu estou vendo uma cartilha aqui que foi feita pela delegacia, acho que é essa uma das coisas que tem na delegacia, que faz uma cartilha sobre uma série de coisas sobre a pessoa, né, sobre o idoso, contatos úteis, instituições de longa permanência, pessoas idosas, problemas financeiros, violência contra o idoso. Perfeito. Não, é um material explicativo bem interessante, mas sabe que é um assunto que a gente pouco fala aqui, né? Porque às vezes a gente vê algumas ações, assim, aqui é da nossa delegacia aqui de Camaquã já agiu, fez ações aí contra alguns lares, algumas instituições, algumas empresas. Sim. Eu não sei bem como chama, que não é um lar... Instituição de longa permanência. Mas não é o oficial, não é o da prefeitura, são privados, né? Que recebe idosos e mantém esses idosos com tratamento, com cuidados, e eu não sei bem como é que se remunera essas empresas, né? Que daqui a pouco pelo Estado, não tem a empresa privada, né? E depois tem também asilos privados, que a gente sabe, né? Casas geriátricas, que também tem uma outra organização com regulação, com licenças, com fiscalização permanente da vigilância sanitária. Quer dizer, é um mar de coisas que dá para falar nesse assunto aqui, né? Sim. Ó, pois é, nós temos as instituições estaduais, né? Estaduais públicas e as privadas. As privadas, elas cobram um aluguel. Então, por exemplo, eu quero que meu pai hoje não fique sozinho. Né? Meu pai tem 80 anos, eu vou colocar ele numa casa. Se eu tenho condições, ou se meu pai tem condições, ele vai pagar lá. Eu não sei qual é o valor. Eu sei que gira em torno de 2 mil até 15 mil, 20 mil, não sei. Né? Tem casas geriátricas que são verdadeiros hotéis. Sim. Né? E as ILPIs públicas, elas também sobrevivem com algum valor do idoso. Então, por exemplo, o idoso tem uma aposentadoria, uma parte dessa aposentadoria vai ser destinada para a manutenção dele. Aí é que a pergunta. Existe uma cláusula do idoso que a casa ou a instituição
ela só pode usufruir, só pode receber um percentual da aposentadoria dele, é isso? Isso. Tá, e como é que no máximo 75% do valor. Então, por exemplo, se o idoso recebe R$1.000, R$750 no máximo pode ser destinado à permanência dele ali. Vai sobrar R$250, como tá? é que se fiscaliza? E a casa não pode reter o cartão do idoso. A casa precisa fazer sim uma procuração, um contrato, né? Um contrato dessa relação de permanência dele no local, mas nunca ficar com o cartão. Mas quem é que idoso. saca? Ficar é crime. Quem é que saca a aposentadoria da pessoa? Está numa casa lá e tem dificuldade de caminhar. Quem é que saca o dinheiro? Vai ter um curador. Vai ter alguém responsável por esse idoso. Vai ter alguém responsável por ele. Pois é, eu antigamente, assim, não é coisa recente, mas antigamente eu sabia que a própria casa tirava a aposentadoria. Mas não pode, né? A casa até deve ter alguma forma dela sacar do dinheiro e ser destinado, né, para a manutenção daquele idoso, mas o idoso lá precisa ter alguém que cuide por ele, né? Se ele não tem condições. Se ele não for interditado, por exemplo, eu tenho 65 anos e estou bem. Cara, eu vou gerir os meus bens, eu vou gerir o meu salário, minha aposentadoria, os valores que eu recebo. Agora, no momento que eu não tenho mais condições, alguém terá que fazer por mim. Eu serei interditado e alguém vai cuidar de todos os meus bens, né? E dos meus proventos mensais. Olha, esse assunto interessantíssimo que a produção me arrumou essa entrevista contigo, porque é um assunto, olha, que a gente deve arrepiar. Tem muito pano para manga. Deve arrepiar em alguns casos. Sabe, sexta-feira passada, doutor, teve uma entrevista aqui muito interessante, um programa que nós temos sobre saúde aqui, né? E aqui nós tivemos 3 pessoas no programa, além da nossa apresentadora. Teve uma mãe, o filho e a nora. O filho e a nora foram drogados durante vários anos e a mãe tentando tirá-los da droga. De alguma forma. E eu fico imaginando como se a dificuldade que se debate o assunto, né? Que se resolve o assunto. E nós já tivemos, a polícia inclusive já flagrou, mães que acorrentaram seus filhos na cama, no quarto, para que eles não procurassem droga de uma forma de... Dentro do limite dela, ela achava que aquilo era pro bem do jovem, tá? E a mãe, então, prendia, correntava um jovem dentro de casa. Eu fico imaginando a dificuldade que tem o idoso sendo o jovem acorrentado na cama. Pois é. Uma comparação. Pensa só. Se a gente parar e pensar, eu fico me colocando no lugar de uma mãe que acorrenta um filho para que ele não se drogue mais, é uma situação assim extrema, né? Já se tentou de tudo, está se indo para algo assim, para algo muito extremo, né? É uma decisão extrema a ser tomada. E no caso do idoso, veja, é pior ainda, porque o idoso, pela condição dele, ele tem dificuldades, muitas vezes, inclusive, em se comunicar, né? Então, por isso que eu digo, os vizinhos, ou alguns familiares, inclusive, e isso acontece, Renner, isso acontece de algum familiar que não está convivendo com o idoso, né, que não está cuidando diretamente do idoso, perceber algumas diferenças e, a partir daí, trazer esse fato à polícia, né, para que nós tomemos as medidas cabíveis. E isso é interessante falar, que a gente recebe todo dia de denúncia. Todo dia nós recebemos denúncia de algum fato envolvendo abandono, maus tratos, algum fato criminoso envolvendo algum idoso. E nós, Delegacia de Polícia, nós verificamos, nós fizemos uma checagem dessas denúncias. Justamente para, se constatado, tomar alguma atitude. Que seria o quê? Diga. Eu fico imaginando, né? Agora nós estamos falando do idoso que tem bens, né? Que deve também chegar na polícia
Me permite se eu avancei aí. Chega na polícia uma denúncia de um irmão que acha que o outro irmão está usurpando o dinheiro do pai por estar com cartão, por estar administrando bem. Quer dizer, daqui a pouco chega para vocês coisas assim que é uma disputa de grana, não é nem a guarda ou a qualidade de vida do idoso, né? Mas isso não há problema nenhum de dizer, isso acontece, né? Então, acontece em disputas em razão de valores de bens e que muitas vezes não há crime a ser apurado, né? É apenas uma disputa familiar em que o idoso está no centro por ter dinheiro, né? Então, a gente não percebe maus tratos, não percebe abandono, mas sim uma disputa legal. O que pode acontecer, sim, é a prática de algum delito havendo alguma apropriação dos bens e valores do idoso. Mas muitas vezes não há. Há simplesmente uma briga familiar para ver quem fica com o quê. Muitas vezes uma disputa civil, né? Que ainda não aconteceu. O idoso não decidiu ainda para quem vai deixar os bens, não fez testamento, nada disso. E isso é muito comum. Isso é muito comum de acontecer, porque a gente recebe essas situações ali, não vou dizer todo dia, mas de forma corriqueira. No dia a dia ali da delegacia. Usa a instituição polícia para tentar resolver uma coisa que... Sim, perfeito. Olha, mas isso é interessante, né? O uso da polícia muitas vezes não é nesse caso tão somente, né? Muitas pessoas se utilizam da polícia para criar situações e ter alguma vantagem. E no momento que a polícia identifica, e nós identificamos isso, essa pessoa vai ser responsabilizada, né? Ela tem um crime lá por denunciar falsamente ou imputar um falso crime a determinada pessoa. Que coisa, né? Olha, deve ser uma delegacia... só para entender, a delegacia do idoso, ela atende o estado inteiro? Não. Não, digo, ela é referencial ou é só para a região metropolitana aí? Não, a delegacia do idoso em Porto Alegre tem atribuição na capital, tá? Então, assim, por exemplo, se ocorrer um crime envolvendo um idoso em Canoas, quem vai investigar é uma delegacia de Canoas. Sim, vocês recebem no estado nós temos 2 delegacias especializadas do idoso, Porto Alegre e Santa Maria. Tá? Há sim um movimento, uma tendência e uma busca sempre de nós espraiarmos, né? Nós espalharmos pelo estado outras delegacias para melhor atender a população idosa. Mas nós aqui da Delegacia do Idoso damos sim um suporte, digamos assim, administrativo, de orientação a demais órgãos que, caso tenham alguma dúvida, né, envolvendo o idoso, ligam para nós e a gente dá o suporte necessário. Não, eu acho assim, eu pensei assim, daqui a pouco vocês, como delegacia centralizada na capital, daqui a pouco poderia receber as informações que vêm dos seus colegas do interior para ver números, okay. Ver números, entendi. Estatísticas, o que está acontecendo, né? Essa ação que tu me falasse aí sobre convencer parlamentares aí, né, de tratar nesse assunto, eu achei fantástico. Olha, eu vou dizer bem franco, se tu me deres subsídio, assim, numa lauda, a todos que eu passar aqui, eu faço o papel aqui de cobrança, porque nós estamos tendo, assim, delegado, o senhor falou uma coisa interessante no início. Nós estamos envelhecendo mais. Eu acho que chamar um cara de 60 anos de idoso já não dá mais para chamar, viu? Para mim já tinha que... Essa regra tinha que subir... já estou chegando perto. Tem que subir para 70 e poucos aí, olha lá, né? Mas assim, como a sociedade brasileira não está olhando o idoso. Olhou pelo estatuto, mas não olhou pela legislação, entende? Concordo. E eu acho assim, como nós tratamos aí a questão dos animais... Aqui é terrível o que acontece aqui na região, né? A gente larga animais. Sim. Bom, tem conta. E há por causa da legislação, o medo das pessoas daqui a pouco fazer o mal. Porque tem a polícia, tem a brigada, tem os órgãos de defesa que os caras vão em cima e o cara vai pra cana de cara, né? É verdade. E nesse caso do idoso não tá tendo, né? Não tá tendo, e seria muito importante isso. Né, seria muito importante. Eu não quero utilizar o direito penal como solução dos problemas, mas da forma que está, já passou da hora de nós termos uma resposta criminal, porque as respostas anteriores, administrativas, elas não estão atendendo
as demandas. Então, no momento que eu sei que eu posso ser preso em flagrante, né? Eu posso ir para o presídio. Se eu maltratar um idoso, seja familiar, seja conhecido, seja meu paciente numa casa de longa permanência, eu tenho certeza de que eu vou pensar mais antes de cometer esse fato, de cometer um maus tratos contra uma pessoa idosa, né? Olha, com certeza. Deve ter casos, assim, horripilantes. Tem. Meu amigo Vanderlei aqui do Empresário em Camaquã, que está dizendo que programa fantástico a entrevista. E eu, estou muito feliz por segunda-feira tá abrindo um assunto tão delicado, né? Tão delicado. Que bom, né? que bom. Gente... E isso é importante. Eu também parabenizo vocês por trazerem esse assunto, esse tema, a discussão, porque dessa forma a gente cada vez mais conscientiza a população. E Renner, faz o seguinte, pede para a tua produção me mandar um oi, eu posso mandar ou naquele WhatsApp, essa lauda que tu tá me pedindo, que eu vou te mandar com todo prazer, ou eu posso mandar pro teu WhatsApp, só me dá um oi e bom. Aí eu te passo direto. Não, okay? a Camila que falou contigo ela tá ouvindo o programa, ela trabalha em Porto Alegre, já vai encaminhar esse assunto aí. Perfeito. Eu acho assim, cada um fazer uma parte, e eu vou dizer bem franco, assim, sobre esse assunto dos legisladores nossos, eu acho que a comunidade, doutor, ela tinha que ser um pouquinho mais franca, entende? Aí vem um cara aqui, gente boa, deputado ou candidato a deputado, sentou aqui no meu lado, olha, eu pego a folha e digo o seguinte, olha, isso aqui é assunto do meu interesse. Se tu quiser falar mais aqui na rádio, se tu quiser ser representante de uma região, isso aqui é um assunto importante. Tratar o cara agora, tá aqui, ó, assessoria, pega o papel para o deputado aqui. Porque não tem coisa melhor por isso, porque o cara daqui a pouco tá devagando assuntos lá, o que eu vou fazer para a população? É um assunto tão importante porque todos nós passamos por isso, né? E é verdade, eu achei interessante o papo, Rodrigo. E a gente volta num momento aí que é interessante, até tu tiver uma pauta legal, ou até me permite também pedir assim, alguma ação que vocês façam aí na Delegacia de Proteção ao Idoso, que chame a atenção, até com cenas que são inapropriadas, muitas vezes a gente diz assim, para levar a público, mas nos interessa isso, levar um pouco de choque na turma, para a turma dar uma acordada, assim, porque até cenas de eventos de vocês aí que estão fazendo, manda pra gente aqui, para nós poder compartilhar, porque a gente sabe, infelizmente, aí a grande imprensa, ela só trata assunto de polêmica, e nós aqui temos um viés da rádio já há 12 anos, e é um sucesso da emissora aqui, porque nós temos aqui em torno de umas 300 mil habitantes na nossa região. Aqui a gente fala, a maioria dos assuntos são assuntos positivos. E é importante o pessoal entender o trabalho bacana que vocês fazem, funcionários que estão aí querendo mostrar um trabalho legal, né? E muitas vezes nós estamos só cuidando só de assunto. O fulano pegou carro importado de droga. Não, mas peraí um pouquinho, tem o idoso, tem a mulher espancada, quer dizer, tem outros assuntos que nós temos que levantar para a sociedade. Obrigado pelo teu carinho de atender a acústica, viu? Imagina, o prazer foi todo meu, tá? E se puder aparecer em Camaquã, será uma alegria te conhecer ao vivo, tá bem? Pô, claro, quando eu passar por aí eu aviso. Pode deixar, vai ser um prazer. Obrigado, tá obrigado, delegado. Grande abraço.